Olá galera, tudo bem com vocês? Então hoje pessoal, eu estou gravando aqui de casa, tá? Eu estou um pouco doente, vocês estão vendo a minha cara de doente, né? Eu preferi ficar em casa para saber se eu vou ficar um pouco pior ou não, tá? Então esta aula deveria estar lá na escola, online com vocês, mas em decorrência disso eu preferi ficar em casa. Então eu vou pontuar as coisas que eu ia falar para vocês lá na live e também tirar algumas dúvidas de vocês que eu já havia identificado no trabalho que vocês me fizeram, tá? Então, lembra lá que eu fiz duas perguntas para vocês, né, sendo que a primeira foi lá acho que na primeira aula, na segunda aula que eu passei para vocês, onde eu pedi para vocês pesquisarem sobre os hominídeos, tá? E na segunda, para vocês fazerem uma comparação sobre esses hominídeos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou explicar de uma forma que vocês tentem replicar e entender como deve ser feito, porque provavelmente estas questões que eu solicitei para vocês, elas vão retornar em nossa avaliação, tá? Então, primeira coisa, o conceito de pré-história, que compreende tudo aquilo que aconteceu antes do surgimento da história, do ponto de vista da nossa historicidade, da história dos Homo sapiens, tá? Dito isto, eu falei para vocês que existe uma linhagem de hominídeos, sendo que o Australopithecus é um dos mais antigos, mas ele não é ainda parte da linhagem Homo. O Australopithecus é o ramo comum de todos os outros hominídeos. Daí eu falei para vocês que o marco inicial da linhagem Homo vem com o chamado Homo habilis. Por quê? Porque o Homo habilis é o primeiro a utilizar a intencionalidade. Então, o que vai diferenciar entre estes hominídeos que vão se desenvolver ainda na pré-história, basicamente tem como foco a capacidade de pensar, a inteligência, a capacidade de criar, de se adaptar. Então o Homo habilis ele tem esse nome porque ele era capaz de pegar elementos da natureza e utilizar para poder explorar, né, a realidade, explorar a natureza, o seu ambiente. Tá? Em seguida, nós temos o Homo erectus. O Homo erectus ele foi importante, né? Eu estou falando aqui acerca de... Nós temos lá o primeiro... Vamos fazer uma linhagem aqui, né? Temos o Australopithecus, há 4 milhões. Daí nós temos o Homo habilis, há 2 milhões. E daí nós temos o Homo erectus, há 1,4 milhões. Então ali, quando o Homo erectus surge, nossa linhagem, nossos ancestrais, eles já começam a explorar muito mais o mundo externo. Por quê? Porque ele não é mais bípede ou aliás, ele não é mais quadrúpede ou semi-bípede. Ele é totalmente bípede. Então, este desenvolvimento, esta adaptação que ocorreu dentro da nossa linhagem Homo foi fundamental para o desenvolvimento daquilo que teve como resultado nós, o Homo sapiens, tá? Então, sem estas adaptações lá no passado, que tiveram impacto no tamanho do nosso cérebro e tiveram impacto também na nossa forma de se organizar coletivamente, nós possivelmente não teríamos sobrevivido à última era glacial, à última era do gelo, tá? Então, o que vai diferenciar, além do aspecto físico que o fóssil ele pode demonstrar, mas o mais fundamental mesmo é a capacidade intelectiva, capacidade de raciocínio e a capacidade de comunicação em grupo. E a capacidade de comunicação em grupo ela só aparece lá no final do Paleolítico, lá há 10 mil anos atrás. Então vejam, de 4 milhões de anos até 10 mil anos atrás, olha o abismo que existe aqui, tá? Para o desenvolvimento dos nossos ancestrais até chegar aqui no Homo sapiens sapiens, que somos nós, tá? Outra coisa que tem que ficar muito clara, estas mudanças, estas mutações, elas aparecem em longos espaços de tempo. Então não é assim, uma mutação apareceu agora,
a próxima geração ela já vai apresentar mudanças radicais. Não acontece dessa forma, não é igual o X-Men, tá? Esse é o mundo real. Então, uma mutação ele demora milhões de anos para se adaptar, ela pode demorar muito mais, inclusive. Nós temos muitos elementos, traços dos nossos ancestrais, como por exemplo, a estrutura óssea da face ainda lembra um Cro-Magnon, ainda lembra vagamente um Neandertal, tá? Então todas essas características, elas são fundamentais para determinar quem nós somos, tá? A ideia aqui, pessoal, eu disse isso para vocês, e então como é que nós deveríamos responder a pergunta que eu coloquei para vocês? Qual é a diferença, né? A pergunta que da aula do último trabalho era de explicar qual era a diferença e a relação entre os hominídeos. Vocês podem colocar assim: a diferença é em relação à cognição, à capacidade de aprender. Então podem colocar assim: a diferença entre os hominídeos consistia basicamente em capacidade de inteligência, né? Capacidade de explorar, capacidade de produzir técnica. E a semelhança vem da parte biológica, muitos elementos como traços, os olhos, cabelo, toda essa estrutura física, ela foi se modelando com algumas diferenças, mas nada muito radical. Do Homo erectus até o Neandertal, basicamente o que mudou foi uma constituição física um pouco mais avantajada, menos pelos no corpo, né? Esses elementos que você consegue identificar numa reconstrução dessas espécies que viviam nesse período. Mas o mais determinante é a capacidade de se comunicar, que vem como resultado da inteligência, e o comportamento que mudou um pouco, o comportamento social. Se antes a forma de socialização ela era muito mais espontânea, no sentido de um animal, era mais animalesca, de viver em grupo para sobreviver, a partir do surgimento do Homo sapiens, nós começamos a expandir essa capacidade comunicativa, criando leis, criando regras, né? Então isso determinou um salto no desenvolvimento da nossa espécie dentro da civilização, tá? Daí, pessoal, dito isto, eu comecei a falar para vocês sobre a origem dos primeiros homens aqui nas Américas. Eu disse para vocês que existem duas teorias que são consideradas, sendo que a primeira é aquela que vai dizer que o homem atravessou o continente europeu por meio do Estreito de Bering, que ficava lá no extremo norte da Europa, tá? Então ele chegou até América do Sul, né? Os homens chegaram até América do Sul a pé, né? E essa era uma das outras perguntas também que eu coloquei para vocês lá na última aula. Quais eram as duas teorias majoritárias, as principais teorias? A primeira dela era essa, a teoria do Estreito de Bering. Essa é a primeira, teoria do Estreito de Bering, que o homem atravessou o extremo norte da Europa até chegar à América do Norte a pé. Por quê? Porque as condições, naquele momento, as condições geográficas permitiam essa travessia, por conta do gelo, por conta de estarmos, né, em uma condição, no caso, nossos ancestrais, uma condição de era glacial, tá? Então, a primeira hipótese é a hipótese que o homem chegou à América. A segunda é que o homem veio a mar, via o Oceano Pacífico, tá? Pelo outro lado das Américas, nós temos o lado do Atlântico, que é essa concepção de quem veio da Europa. Quem veio da Europa, sentido América, vem pelo Oceano Atlântico. Na segunda teoria, existe uma concepção de que o homem ele veio pela Oceania, pelo lugar onde hoje nós temos a Austrália, que também podia ter muito mais ilhas naquele momento por conta da era glacial. Então o homem veio com embarcações, pequenas embarcações. Essa teoria é um pouco difícil de sustentar, porque a tecnologia náutica destes homens há 14 mil anos atrás não era tão efetiva em termos de travessia. Então a teoria do Estreito de Bering
ela parece muito mais plausível por conta das questões geográficas que ainda permanecem no planeta, que se você visualizar o mapa, o norte da Europa com o norte das Américas, você vai ver que é muito mais próximo do que a Oceania em relação ao sul das Américas. E também o registro fóssil dos povos da América, ele tende a demonstrar que quem está mais a norte é mais antigo do que quem está mais ao sul. Porém, foram encontrados vestígios em Lagoa Santa, em Minas Gerais, de que o homem esteve há 30 mil anos atrás. Daí isso desdobra em duas teorias. A primeira é de que o homem fez essa travessia pela Europa, pelo Estreito de Bering, porém, isso foi uma segunda leva. Ocorreu uma travessia antes, há cerca de 30 mil anos. Tá? Ou seja, a teoria do Estreito de Bering, ela explica como os homens chegaram, como os mongoloides, aqueles com traços mais asiáticos, chegaram. Mas os vestígios que temos aqui no Brasil, na região do Brasil, dos povos da Lagoa Santa, demonstram outra coisa. Demonstram que a Luzia, que é um dos fósseis encontrados, ela tinha traços negroides, ou seja, ela não fazia parte daquela leva que veio pelo Estreito de Bering. Ou ela pode ter vindo, o povo dela, toda a geração da Luzia, ela veio por conta de uma travessia também, porém muito antes, 10 mil anos antes, tá? Então, 15 mil anos antes, aliás, 10 mil a 15 mil anos antes. Então existem duas possibilidades: a de que o homem fez esse trajeto em vários momentos da pré-história, tá? Daí aqui, galera, na página 70, aqui ó, página 70 do livro de vocês, tá? É apresentado a teoria da Naidi Guidon, tá? E ela defende a ideia de que o homem ele esteve aqui há 33 mil até 58 mil anos atrás. Ou seja, por quê? Porque, segundo ela, existem vestígios de artefatos lá em Minas Gerais, em Lagoa Santa, que comprovariam isso. Existia também uma contraposição de que esses vestígios arqueológicos, eles não eram produzidos pela inteligência humana, mas sim por eventos da natureza, fenômenos naturais, tá? Então ainda fica em aberto essa teoria da Guidon. Daí aqui ó, na página 71, vocês têm um pequeno texto, tá? Vão anotando aí, que conta um pouco a história dela, tá? E daí, na página 72, fala um pouco sobre os habitantes das Américas nesse momento. E aqui são listados 4 animais que não existem mais, que já foram extintos. O primeiro deles é a preguiça gigante. Chegava a alcançar 6 metros de altura. Então ela era muito grande. Com isso, conseguia alimentos em árvores altas e de difícil acesso para animais baixos. Tá? Mas não sabemos porque ela entrou em processo de extinção. O segundo animal é o mastodonte, que eu acredito que já seja conhecido de vocês. Animal de muitas toneladas, com tromba e presas de até 1,5 metro, que vivia em manadas. Na aparência, lembra o elefante africano. Ele era muito parecido com o elefante africano, com algumas características diferentes na sua estrutura ali, mas é muito comparado com um elefante, tá? O outro animal é a Macrauchenia, tá? Animal que possuía uma tromba curvada e o corpo semelhante a de um camelo. Parecia uma lhama esse animal, tá? Ele também foi extinto. E por fim o tigre dente de sabre, que você já conhece. Ele era o maior predador da última era glacial. Ele também entrou em processo de extinção. Para vocês verem como aquele momento, cerca de 15 mil anos até 10 mil anos, foi um momento muito crítico. Muitas espécies entraram em extinção. Espécies de hominídeos que coexistiam com nós, o Neandertal e o Cro-Magnon, entraram em extinção, como eu falei para vocês. Então, a grande pergunta é:
por que nós, Homo sapiens, conseguimos sobreviver, conseguimos dar continuidade à nossa espécie. A resposta mais objetiva que nós temos em relação a isso vem da nossa capacidade de viver em comunidade. Tá? Se não fosse esta capacidade de viver em comunidade, nós não teríamos sobrevivido a estas condições inóspitas, a estas condições hostis, vivendo inclusive com outros animais muito mais resistentes. Tá? E daí, na página 74, nós temos ali um pequeno texto falando sobre o povo Umbu. Esse povo, o Umbu, aqui, ele é considerado a origem, o povo ancestral que daria a ramificação para todos os povos indígenas que existem aqui na América do Sul. Tá? Então, nós temos uma origem diferente na América do Norte, uma origem diferente na América Central e uma origem diferente aqui na América do Sul. Tá? Inclusive, na próxima aula, que eu vou postar para vocês, na terça-feira, eu vou falar um pouco mais sobre algumas características desse povo, e eu também vou utilizar um texto que está lá na página do Museu Paranaense, que é um museu que nós visitaríamos se não estivéssemos em pandemia, tá? Mas que provavelmente em algum momento da vida escolar de vocês vão visitar, ou até mesmo se vocês quiserem fazer isso por conta própria, porque vale muito a pena. Tem muito da nossa história, inclusive da nossa pré-história, exposta no museu. E por que eu estou dizendo isso? Porque no Museu Paranaense nós temos vestígios destes povos, do povo Umbu, que são artefatos utilizados para a caça, pontas de flechas, tá? E isso indica a existência desses povos há 15 mil anos atrás, aqui nas Américas. Tá? Então, tudo isso demonstra que a teoria do Estreito de Bering ela é complementar, porque ainda existem várias hipóteses para confirmar se o homem ele veio há 50 mil anos atrás ou há 15 mil anos atrás. Que os homens estavam aqui na pré-história, antes do período neolítico, há cerca de 15 mil anos atrás, nós já sabemos. Agora, se estes homens eles chegaram aqui há muito mais tempo, muito antes do que nós pensávamos, do que a ciência pensa, nós ainda não sabemos. Mas que, com certeza, há 15 mil anos atrás, estes homens já estavam habitando, os nossos ancestrais já estavam habitando as Américas. Sim, nós temos esses vestígios e estudos realizados com testes bem rigorosos, tá? Daí, pessoal, o que eu quero que vocês façam para ilustrar isso aqui é ler o livro de vocês até pelo menos a página 78. Então vocês vão pegar tudo isso que diz respeito ao desenvolvimento dos povos da América e vão ler e vão grifar. E daí, para a próxima live, que essa eu espero estar um pouco estar bem, sem nenhum vestígios de gripe ou de dor no corpo, uma coisa assim, porque eu também estou passando muito mal da parte gastro, né? Se eu tiver tudo bem, pessoal, daí você já deixa anotado todas as dúvidas que vocês têm, e daí nessa próxima aula eu quero focar, essa próxima aula online que nós vamos ter, eu quero focar apenas nas perguntas que vocês vão me fazer, e eu vou focar também em fazer um breve resumo do conteúdo, porque a próxima semana, depois da semana que vem, na semana que nós temos semana que vem, daí na outra semana já nós vamos entrar em junho, e lá pelo dia 10 nós temos prova, tá? Então, acho até um pouco antes, acho que na primeira semana de junho nós vamos ter prova. Então, eu quero que vocês leiam todo esse capítulo, tudo que nós estudamos até aqui, anotem tudo que vocês tiverem de dúvida e façam essas perguntas para mim na próxima aula online que nós tivermos. Beleza, pessoal? Então, eu só ia reforçar estas questões mesmo de estudo dessa vez, e na terça-feira eu já vou postar um vídeo especificando mais estes temas. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês fiquem muito bem, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço, pessoal. Até mais.